professora Literai, Yara Vidal, e hoje vou contar para vocês, estudantes, nerds, professores, pais, educadores, um pouquinho sobre esse maravilhoso gênero textual que são as histórias em quadrinhos, ou as HQs. Eu tenho certeza que você em algum momento já, brincou, sonhou, imaginou com essas histórias em quadrinhos. Bem, e quais são as especificidades desse gênero textual? Para as crianças que estão no momento de alfabetização, ele realmente é assim, muito mais fácil, porque você vê a imagem, você tem pequenos textos curtos, geralmente a letra vem em caixa alta, isso facilita bastante para a criança que está nesse momento de aprendizagem. E ele aprende a gostar muito. Mas, como eu disse, não é somente um gênero textual utilizado e que é apreciado pelas crianças. É também pelos grandões, nós grandões. Gente, eu pensando muito bem, eu me lembro exatamente quando eu me deparei pela primeira vez com as histórias em quadrinhos. O meu tio veio de BH, Belo Horizonte, tio Tioff, irmão do meu pai. E ele falou assim: ô Mozart, sua filha precisa ler história em quadrinho, rapaz. Você nunca comprou pra ela, não? Meus meninos gostam, pra ela é bom. Eu estava com 7 anos de idade. 7! E como eu ainda não estava alfabetizada, meu pai logo foi, comprou e eu comecei a gostar, da Turma da Mônica, Tio Patinhas, a do Mickey. E aí eu comecei a gostar e realmente facilitou bastante a minha aprendizagem nesse mundo, literário, da leitura, da escrita, da interpretação e da imaginação. Voltando aqui. Bem, as histórias em quadrinhos ou HQs, nos livros didáticos, vocês vão se deparar muito com essa abreviação, Essas duas letrinhas, que é H de história, Q de quadrinhos. As HQs, as histórias em quadrinhos, elas têm um estilo narrativo, porque vem narrar fatos, uma história que está sendo contada de uma forma diferente. Além disso, ela vai estar sempre utilizando de outros meios, para facilitar essa interlocução, essa interconexão com o leitor, que é usando onomatopeias, que é a imitação. O que são isso, gente? Vamos lá. É quando você tenta imitar os sons, de algo que está acontecendo. Por exemplo, o barulho de um carro, vrum, vrum, de uma moto, gente? Vrum, vrum, vrum. O som de um soco, um super-herói, tá lá no arco inimigo, esses sonzinhos. Então, as histórias em quadrinhos vai estar utilizando bastante onomatopeias, A linguagem verbal e não verbal, lembrando que são linguagens verbais, são aquelas que são ditas através das palavras, como estamos agora nos comunicando. E a forma não verbal é aquela que é utilizada através das imagens. Uau! E você vê os grandes ilustradores, os mestres, aí da ilustração se esbaldando. Até porque as histórias em quadrinhos, elas já têm um tempinho aí. Desde que caiu mesmo o gosto dos meninos, a partir da Segunda Guerra Mundial ele já estava, bem disseminado entre as crianças. Mas é algo que desde o final do século XIX, se eu não me engano, no jornal New York Times, eles começaram a se utilizar dessas histórias em quadrinhos. Voltando para a explicação. Então, linguagem verbal, não verbal, além das imagens, os sons, e as expressões. As expressões faciais, corporais, e isso tudo é uma forma de comunicação. Bem, as histórias em quadrinhos também, elas
tem uma mistura, né? Elas podem misturar várias coisas, como o humor, né? A crítica, fazer uma crítica, né? Então, ela sai trabalhando em vários meios, né? Assim, em várias situações que fazem com que o leitor possa pensar, né? Possa se divertir, possa rir. Quantas vezes você já leu uma história em quadrinho e você começou a rir sozinho? Sua mãe, menino, que foi? Não, mãe, nada não. Porque você estava lá lendo, né? A sua HQ. Mas, enfim. O que mais que a gente pode estar lembrando? Sim, os personagens. Os personagens das HQs, elas são, assim, fundamentais. Geralmente, elas têm algo muito marcante. E elas, nessas histórias, estarão retratadas sempre com um estilo, né? Com a mesma roupa, com algum acessório que vá fazer com que o leitor o identifique com mais facilidade. Por exemplo, quando você pega aqui o Superman, né? Olha a roupa do Superman. Ele tem, né, além da capa, da bota, ele tem esse símbolo, né, do Superman. E todos sabem que esse é o personagem Superman. Claro que não só o Superman, o homem de aço, o homem mais forte do universo, ele como Clark Kent, né, como um fotógrafo, um jornalista, ele trabalhando num grande jornal, ele usa, por exemplo, óculos, né, um disfarce, uma roupinha ali, sempre assim, com a cara de, sabe, intelectual, estudioso, nerd, lindo, né? Enfim. Então são coisas que facilitam. Então os personagens, eles sempre, né, estarão com com as suas roupas que o marcam, né, que fica evidente de você logo perceber que ele é o personagem. Bem, gente, sobre histórias em quadrinhos, era isso que eu queria falar para vocês. As histórias em quadrinhos também, ela tem um início, um meio e um fim, né? É claro que são várias histórias, né? Uma ligada, interligada à outra, mas ela tem um início, um meio, um fim, como uma história mesmo. Por isso que é um gênero narrativo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha facilitado a sua compreensão sobre o que são as HQs. Até a próxima e um beijo!